Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Bem-vinda, bem-vindo ao podcast dos líderes. Hoje vamos ter a honra de entrevistar Raudrey Lima. Ele que é advogado, inscrito no OAB sob o número 22.380, jornalista, parapsicólogo e ufólogo, com atuação destacada na defesa dos direitos humanos. Bem-vindo, Raudrey. Como é que está, amigo? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Raudrey, vamos conversar hoje sobre diversos assuntos, evidentemente focando nos direitos humanos, tá? Mas a primeira pergunta que eu vou fazer ao amigo é: quem é Raudrey Lima, dito pelo próprio Raudrey Lima? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a todos os nossos telespectadores que estão hoje agora aqui conosco, né? Neste momento. Raudrey Lima, ele vem da sua origem, né? Do movimento estudantil. Perfeito. Na década de 80, quando fui tesoureiro da União dos Estudantes Secundários de Alagoas, da antiga UESA, né? Nossa UESA. E lá nós iniciamos, né, as grandes conquistas referentes à questão da classe estudantil e da juventude. Sim. Onde, naquele momento, nós tínhamos uma campanha em relação à questão da educação pública e gratuita de boa qualidade, sim, na Constituinte de 88, né? E também nós fomos a mola mestra para aprovar no Congresso Nacional em relação ao voto aos 16. Perfeito. Na época era voto aos 16, chegou a nossa vez. Muito bem, eu lembro. Com o apoio do senador Renan Calheiros, né, na época, Eduardo Bonfim, Constituinte e várias outras personalidades que trabalhou em relação à questão da aprovação do voto aos 16. Logo após o movimento estudantil, eu, ateu, aí comecei as experiências espirituais. Eu cheguei ao presidente da Federação Espírita, na época, o professor Manuel Coelho Neto, o professor Manuel Coelho Neto, conhecidíssimo. Eu cheguei: professor, olha, ou o senhor me explica o que está acontecendo comigo, ou eu vou para um psiquiatra, estou ficando louco. Vamos ouvir a resposta do professor Manuel, sentados agora. Por gentileza, Raudrey, bem-vindo mais uma vez, vamos sentar então. Aí você procurou então o professor Manuel Coelho Neto e pediu que ele desse essa explicação, né, sobre Deus. Sobre Deus. Aí ele chegou e disse: não, meu irmãozinho, você... não adianta você procurar um psiquiatra que você vai ficar só apenas dopado com esses. É uma coisa natural que está acontecendo com você. Apenas procure cada vez mais fazer o bem, que tudo vai ficar normal. Aí nisso, aí ele disse: você veio da onde? Eu vim do movimento estudantil. Nós temos uma mocidade espírita, Marília Barbosa, que está parada. Já que você tem essa experiência com a juventude, você acha que você presidia a mocidade espírita? Olha só, viu a sua competência para presidir. Exatamente. Aí na mocidade Marília Barbosa, nós iniciamos um trabalho com a juventude e nós sentimos necessidade de ter um trabalho de caridade. E nisso iniciamos um trabalho com os meninos de rua, de Maceió, uma vez por mês. Depois, 15 dias, semanalmente. Aí depois sentimos a necessidade de ter um trabalho mais sistemático, em busca de fundar um lar para os meninos de rua. Aí iniciamos uma grande campanha para a construção do lar Semente do Amanhã, que hoje ainda existe, graças a Deus. Maravilha, longevidade. E na época nós iniciamos uma campanha para a construção do lar. Consegui falar com o gerente da Caixa Econômica para abrir uma conta bancária, consegui, através do secretário de comunicação da época, cartazes, panfletos, colocamos cartazes em todos os homens de Maceió, não conseguimos um centavo.
Foi difícil usar, né? Conseguiram para fazer o bem, né? Aí nisso o professor Coelho Neto Sim. chegou na Federação Espírita, né? Agora vou falar um pouco de metapsíquica, né? Aí o professor Coelho Neto chegou na reunião mediúnica da Federação Espírita, chegou, irmãozinhos, o nosso entusiasta, né? Nosso jovem entusiasta, Raudri de Lima, está com um trabalho belíssimo com o menino de rua, ele está querendo fundar o lar. E até agora, irmãozinhos, ele não conseguiu nada. Aí nisso, você poderia nos orientar em relação a essa questão? Aí começou várias comunicações espirituais com a Federação Espírita. Maravilha. Aí fala, não se preocupe, que você vai conseguir até com os talheres. E teve, eu me lembro, um fenômeno, assim, que eu nunca mais vi esse fenômeno, que tinha uma médium que escrevia, que psicografava, psicografia igual o Chico Xavier. Só que ela, quando ela psicografava, para você entender o que ela tinha escrito, você tinha que colocar o papel ao contrário, sobre a luz, e ler, porque ela escrevia de trás para frente. Sim. Aí você, para entender a mensagem, você tem que virar o papel, olhar na luz assim, olhar para o interessante. Aí isso não passou um mês. Aí você recebeu uma ligação do professor Givan Cardoso, que era da Sociedade João de Ângeles, também no Laço Domingos. Aí disse, Raudrinho, olha, foi nos oferecido o albergue Gente Boa, e nós estamos na construção da sociedade espírita, e nós não temos condições de manter essa estrutura, mas nós pensamos em vocês sobre o projeto dos meninos de rua. Raudrinho, olha, é uma maravilha, tem tudo, tem as camas, tem os beliches, tá lá a cozinha, com os pratos, com as panelas, até a máquina chefe tem. Vamos conhecer segunda-feira, vamos. Aí marcando na próxima segunda, será assim. Chegamos lá na porta, já que você tem aquela energia boa, né? Aí foi apresentado lá e fizemos um contrato de comodato na época, junto ao governo do Estado, e foi entregue no prédio. Aí iniciamos trabalho com os meninos de rua, um trabalho muito difícil, né? Isso foi que ano? Em 92. 1992. Eu estou vendo que hoje Raudri de Lima, ele é coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado de Alagoas, né? Enfrentando aí direto as violações de direitos por falta de acolhimento de vítimas de articulação institucional. Estou ouvindo então que essa sua história, né? Hoje você é coordenador do centro, mas a sua história então vem de longe, né? De longe. Desde, por exemplo, dessa sua imersão na comunidade espírita, através do professor Coelho Neto, e também na fundação desse lar, né, para crianças de rua. E aí teria sido daí, e o que mais, né? Tem movido Raudri de Lima, jornalista, advogado, nessa luta pelos direitos humanos. O que envolve, o que tem movido? Nessa época já trabalhávamos em relação à questão do combate às violações de direitos humanos das crianças de rua. Perfeito. Muitas vezes nós íamos acompanhar casos até de assassinatos que assassinavam os meninos de rua, coisas escabrosas e tal, e acompanhávamos e pedíamos providência em relação a essas violações que eles sofriam. Muitas vezes sofriam violência na rua, e juntamente com a parceria de outras instituições, nós buscávamos realmente nos aprimorar em relação a essa questão, esse tema que não é um tema bastante complexo, né? Principalmente naquela época, não é o mesmo problema de hoje. Na época nós tínhamos apenas a cola de sapato, né? Que eles tiravam a cola de sapato, tinha a maconha e tinha a injeção de xarope. Hoje não, hoje é mais complexo, é a droga da crack, né? A cocaína, a maconha e outros mais. E na época nós tínhamos apenas a maconha, nós tínhamos a cola do sapateiro. Aí nós enfrentávamos a questão da síndrome em relação à abstinência, né? A abstinência em relação à dependência química, né? Das crianças, dos adolescentes que nós assistimos. Raudri, permita-me,
Da época, então, são 30 anos, você falou em 1996, né? Então vamos aí para... 92. 92, então mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. E a realidade hoje das relações de direitos humanos, comparando aquela época, né, até hoje, como é que está essa questão das violações? Nós temos avançado, estamos retrocedendo. Qual é a sua análise como advogado, focado nos direitos humanos e também como jornalista? Hoje nós tivemos vários avanços, né? Sim. Porque na época não existia um estatuto, um exemplo, né? Sim. O Estatuto da Criança e Adolescente. Perfeito. Né? Um exemplo, eu quando me adentrei no movimento estudantil, foi exatamente por violações que se passavam dentro de uma escola particular em Maceió. Sim. Onde eu via vários amigos de sala de aula sendo humilhados por falta de pagamento da mensalidade escolar. Sim. E na época do Estatuto da Criança e Adolescente chegava um censor, né, aquela história do censor, na sala de aula, e eram retirados da sala através de uma lista, dizendo, olha, fulano, Beltrano, Ciclano, não pagar a mensalidade, por favor, vão ter que se retirar da sala de aula. Aí saíam humilhados, chorando. Aí nisso, nesse momento, eu me indignei em relação a isso e chamei o diretor da escola de tubarão da educação. Aí quando eu entrei fui entrar no colégio e pegaram pelos braços, a pulso, aí me jogaram dentro da sala de direção, aí foram olhar a mensalidade, se eu tinha pago a mensalidade. Sim. Aí vi que está tudo pago, né? Oxe, você está falando aí em relação a essa questão de mensalidade, você está tudo pago, sempre em dia. É comunista. Olha, eu quero registrar aonde receber aqui. Estamos ao vivo, doutor João Luque, que é um dos maiores advogados de Alagoas do Brasil, quando o assunto é direito previdenciário. Daqui a pouquinho o doutor João Luque aqui conosco, gratidão pela presença, com sua assessoria, gratidão. Mas você falou então que você já estava então, bastante combativo, né? Hoje você está coordenando o Centro de Referência de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos do Estado de Alagoas, né? E qual o impacto tem o Centro de Referência de Direitos Humanos que você coordena na vida das pessoas? Olha, esse equipamento, né, que o governador Paulo Nanta, junto com o nosso secretário Marcelo Nascimento, é um equipamento de um sonho de todos que lutam em relação à questão dos direitos humanos, em relação ao combate às violações de direitos humanos, porque antes nós não tínhamos esse equipamento. Tem um equipamento de escuta em relação à questão das vítimas de violações, onde lá nós encaminhamos todas as demandas necessárias para a integridade das vítimas que foram realmente violadas em seus direitos fundamentais. Lá nós temos uma psicóloga, uma assistente social e um advogado. O advogado, eu sou coordenador e sou advogado do Centro de Referência. E lá nós nos deparamos com várias violações e coisas absurdas que acontecem em relação à questão de pessoas que sofrem em relação à questão da violência policial, da violação institucional, da violência até mesmo em centros de recuperação de dependentes químicos. Né? Rodrigo, desses vários casos, tem algum que me vem à cabeça que tenha sido mais chocante, que você acompanhou já como coordenador, e qual o impacto realmente desse caso? Dentre os vários casos que você tem recebido lá. O que lhe chamou mais a atenção? O que mais me chamou a atenção foi em relação à questão de um jovem dependente químico que amanheceu nas dependências dessa clínica de reabilitação, né, totalmente quebrado, espancado, ensanguentado no chão. E nem se lembrava do que tinha que ter sido. Eles são dopados através de medicamentos e eles amanheceu e estava arrebentado, estava completamente tudo arrebentado. Isso me chocou muito. Eu fui na delegacia com ele, fizemos o boletim de ocorrência, depois o exame de corpo de delito,
sofrimento, né? Ele foi por vontade própria para se recuperar e chegar dentro de uma clínica de reabilitação, ser espancado de uma forma contrário, né? Ele devia ser, né? Exato. Aí a desculpa da clínica é que ele caiu do beliche. E as características não correspondiam de forma. Perfeito. Ontem, você comentou aqui sobre o governador Paulo Dantas, né, o secretário Marcelo Nascimento. Um abraço para o governador Paulo Dantas, que nos deu de ser nosso aluno aqui no nosso Instituto Carlos Conce, aluno do oratório. Fica aqui um abraço. A gente sabe o grande trabalho do governador Paulo Dantas, mas isso acontecendo sob a custódia do governo do Estado, no caso. É isso? Sim, quer dizer. O que é que está faltando ainda nesse contexto em relação ao cuidar do poder público? Exatamente, esse equipamento é justamente para combater essas violações. Né? O governador Paulo Dantas está de parabéns, o Marcelo está de parabéns, porque era um sonho de todos que lutam em relação à questão dos direitos humanos em Alagoas, em ter um equipamento, um centro de referência em relação às vítimas de violações de direitos humanos. Não é apenas são 2 centros de referência. O centro de referência de violação de direitos humanos e o centro de referência em relação à população LGBTQIA+. Né? Quer dizer, especificamente. São 2 equipamentos que irá realmente garantir que o cidadão tenha os seus direitos garantidos como pessoa humana. Né? Quer dizer, era um sonho por parte do movimento LGBT, do movimento em relação à questão dos direitos humanos, e hoje nós temos esse equipamento que vai garantir realmente que o cidadão possa buscar os seus direitos como pessoa humana. Parabéns também ao secretário Marcelo Nascimento, né? Exato. Esse trabalho, um abraço para o Marcelo também. Estive na posse dele a convite lá do deputado Ronaldo Medeiros, estão realmente fazendo um grande trabalho. Você acredita que o sistema de justiça responde com a urgência necessária quando há violações graves? Agora eu pergunto ao advogado e ao jornalista. Aconteceu alguns avanços em relação a isso. Existe hoje uma coordenação de direitos humanos, né, que através do desembargador Dr. Mesayan, juntamente com o Dr. Pedro Montenegro, né, que é uma referência em relação aos direitos humanos aqui de Alagoas, que vem trabalhando e vem cobrando em relação à questão, né, da integridade das pessoas que têm seus direitos violados. Né? Até mesmo um trabalho fantástico está sendo desenvolvido com a comunidade quilombolas, com a comunidade dos terreiros, junto com o desembargador Dr. Mesayan, e isso serve de referência não só aqui em Alagoas, como para o Brasil todo, em relação a esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo desembargador Dr. Mesayan e o nosso queridíssimo Pedro Montenegro, que vem desenvolvendo esse trabalho, fazendo uma parceria junto com as comunidades, junto com todos os movimentos sociais. E hoje nós temos uma questão também que o nosso governador hoje serve de referência, até mesmo hoje o secretário Fernando Holanda, junto com a nossa secretária executiva, a Marcela, da Direitos Humanos, se encontram hoje em Belém do Pará, né, para servir de referência, de modelo, em relação à questão do aluguel social. Aqui em Alagoas, onde a população em situação de rua estão tendo direito a um aluguel social e ter um lar, uma casa, né, uma casa com toda a infraestrutura, com televisão, com geladeira, com fogão, com cama, e um acompanhamento psicossocial de uma equipe multidisciplinar que vem acompanhar essas pessoas que se encontravam em situação de rua, a população em situação de rua. Né? E hoje o Estado de Alagoas tem esse avanço, esse compromisso em relação a esse público tão sofrido que é a população em situação de rua. E hoje nós servimos de modelo para o Brasil, e os secretários estão sendo convidados para apresentar esse modelo a outros estados, para ser implementado nos demais estados brasileiros. Aproveitar a sua citação e deixar um abraço para o Dr. Pedro Montenegro, ele que tem uma luta histórica realmente em Alagoas, né? Por muito tempo em relação aos direitos humanos, e naturalmente também ao Dr. Mesayan. Aliás, o Dr. Mesayan é um grande orador, diga-se de passagem, né? Então fica um abraço também para o Dr. Mesayan.
Bom, quando a conversa é boa, né, a conversa passa rápido. Eu gostaria que o amigo deixasse, então, Rodrigo Lima, uma mensagem para quem está nos assistindo e quer lutar por justiça, pelos direitos humanos, mas às vezes não sabe por onde começar. Sua mensagem, então, para encerrarmos o programa com chave de ouro. É preciso nós sabermos que nós somos cidadãos, nós temos nossos direitos garantidos pela Constituição brasileira e precisamos lutar pelos nossos direitos. Pode até ser um sonho, né? Em relação a isso. Mas como eu repeti naquele dia, lá naquele evento do nosso amigo David Smith, né? É possível sonhar, mas é preciso criar condições para que os nossos sonhos sejam realizados. E para que os nossos sonhos sejam realizados, os nossos direitos sejam garantidos, é preciso lutar. É preciso ter coragem, é preciso ter força e não deixar que a covardia deixe que pessoas que não têm o senso de justiça, que não tenham empatia em relação ao próximo, façam essas atrocidades e fiquem por isso mesmo. Por isso, vamos lutar, contem com o Centro de Referência em relação às vítimas de violação de direitos humanos, estaremos lá à disposição a todos que se sentirem violados nos seus direitos como pessoa humana. Sintam-se também com apoio em relação ao governo do Estado, ao governo Paulo Dantas, da Secretaria de Direitos Humanos, através do nosso secretário Marcelo Nascimento, e tenho certeza que vocês terão parceiros para garantir os seus direitos fundamentais da pessoa humana. Perfeito. Gratidão, Rodrigo Lima. A você que nos acompanha ao vivo aqui pelo Instagram, muito obrigado pela sua honrosa audiência. Rodrigo Lima, advogado, Rodrigo Lima, jornalista, hoje coordenador de Direitos Humanos do Estado de Alagoas, da Secretaria de Direitos Humanos também. E realmente foi uma conversa muito boa. Muito obrigado, Rodrigo. E daqui a pouco tem João Lux. Se você quiser saber mais sobre direito previdenciário, ele que é referência a Alagoas do Brasil, quando o assunto é direito previdenciário, eu volto já já.